a possibilidade do ser humano de realizar boas obras por concessão divina. A vontade livre é mais ativa e fecunda quanto maior for a abertura do ser humano à graça de Deus. A vontade humana é fecundada divinamente no cumprimento do bem e da justiça. Toda ação humana é um dom divino, mas sua realização é uma operação livre do ser humano. Para o pensamento agustiniano, o ser humano, depois de sua ruptura com Deus, necessita da graça divina para fazer o bem. A graça divina, herdada pela imersão batismal, fortalece o ser humano e abre seu espírito à ação salvífica divina. Agostinho explica o livre-arbítrio apontando uma importante distinção no agir humano. Deus dá a posse e habilidade ao ser humano. Ao ser humano pertence a vontade e seu agir. No Concílio de Cartago, em 417, os cânones deixam bem clara a distinção entre a liberdade e a graça, e com anátemas ameaça aqueles que negam a importância da ação divina nas ações humanas. O livre-arbítrio é uma ação humana fecundada pela graça divina que fortifica a nossa fé e nos permite a realização constante do bem. Pelágio e Agostinho refletem duas ideias distintas de pensar a graça e a liberdade humana, na relação entre a pessoa e Deus. Agostinho nos mostra que todos pecamos e estamos privados da luz e que a graça divina fortifica nosso espírito para realizar o bem. A decisão pertence ao ser humano. Temos diante de nós o bem e o mal. No entanto, é a graça divina que nos concede a possibilidade de agir na história. Neste contexto, Agostinho escreveu suas grandes obras sobre a liberdade e a graça. Sua influência foi tão grande no curso dos séculos que a doutrina pelagiana foi lida somente a partir de seus escritos. A questão pelagiana passou para a história como a negação do pecado original. O pecado original é, para Agostinho, a presença do mal em potencial no espírito humano, contrapondo-se ao estado de graça e santidade. A discussão entre Pelágio e Agostinho vai muito além desse pecado hereditário como uma tendência interna da natureza humana. Estamos diante de um confronto de antropologias. Quando Pelágio concebe o ser humano como autossuficiente e capaz de vencer os males por seus méritos, Agostinho, sem negar a liberdade, entende que é a graça divina que dinamiza as realizações humanas. Sem a graça, não temos liberdade de agir. Necessitamos dela para o exercício da nossa liberdade. Deus nos dá a graça e nos deixa livres, mesmo para rejeitar seu amor. Mas a liberdade consiste em abraçar o amor de Deus e praticá-lo em nossas vidas. Em todas as celebrações eucarísticas, nós professamos o símbolo apostólico. Como cristãos, professamos o grande dogma de nossa fé. Cremos em Jesus Cristo, concebido do Espírito Santo, nascido de Maria. Divino em plenitude, humano em plenitude, numa única pessoa, em naturezas distintas. Será que os fiéis compreendem a tremenda profundidade desta profissão de fé? Por longos séculos, extensas reflexões, grandes experiências religiosas, a comunidade patrística buscou a identidade do Filho de Deus feito ser humano. As comunidades marcadas por grande historicidade fortaleciam a humanidade de Jesus, enquanto que as comunidades com tendência mais espiritualista fortaleciam a sua dimensão divina. Os concílios da Igreja assumiram estas controvérsias. Para descrever a verdadeira identidade de Jesus Cristo, venceram as tentações historicistas e aquelas espiritualistas.
Na patrística, este é um dos capítulos mais preciosos da cristologia. A profissão de fé cristã é o fruto da lapidação de muitos conceitos e afirmações bíblicas. A pessoa de Jesus Cristo é um dos temas mais significativos da nossa fé cristã. Como um pêndulo, algumas vezes a tendência eleva a dimensão da divindade e em outros momentos eleva o seu aspecto humano. A opção por uma dessas tendências tem consequências na própria espiritualidade cristã. A grande discussão teve início com Ario, nascido na Líbia na metade do século III. Tendo sido discípulo de Luciano de Antioquia, foi admitido no clero de Alexandria e gozava de fama de santidade e grande pregador, com habilidade, dialética e profundidade. O Banquete manifesta suas doutrinas, escreve suas teses ao bispo de Alexandria e a Constantino, e é admitido como teólogo de corte. Quando foi exilado de Alexandria, refugiou-se em Cesareia sob a proteção do bispo Eusébio. Ario afirma a existência de um único Deus, absoluto e incomunicável. Sem ser corpo, não pode gerar um filho. Para criar, serviu-se de um instrumento de sua criação, o Logos. Jesus não é coeterno, nem consubstancial a Deus, é tão somente uma criatura, um receptáculo do Logos divino. Este Logos, face humano, aprisionado num corpo. Assim, é a profissão de fé ariana, glória ao Pai por intermédio do Filho no Espírito Santo. Para confirmar a divindade do Filho de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Concílio de Nicéia, com mais de 300 bispos orientais, afirma a igualdade entre as pessoas trinitárias, afirmando que o Filho é consubstancial ao Pai e o Logos divino, ou seja, a essência do próprio Deus se encarnou em Jesus de Nazaré. Se Ario afirma que o Verbo não é substancial ao Pai, Alexandre, bispo de Alexandria, seu combatente, afirma que o Verbo coexistiu para sempre com o Pai e possui a mesma natureza do Pai, que é a natureza divina. A garantia da divindade do Filho de Deus eleva a nossa mística, para que a espiritualidade cristã e sua liturgia celebre o encontro com o Deus verdadeiro em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, consubstancial ao Pai, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A visão extrema da negação da divindade de Jesus, considerando-o apenas um ser humano, incapaz de trazer ao mundo a graça divina, sobreviveu nos séculos. Oficialmente, o arianismo é varrido do universo cristão pela perseguição de Teodósio no final do século IV. Sua espiritualidade vive nas práticas pastorais que professam um Jesus Cristo histórico, negando sua divindade salvífica. Décadas mais tarde, a evolução teológica da patrística conhece uma controvérsia cristológica que professa a unicidade de Cristo, afirmando uma única natureza. Esta controvérsia tem como protagonista um monge com fama de santidade, chamado Eutiques. A reação conservadora de Eutiques para combater o arianismo é o monofisismo. Cristo é uma única pessoa, com uma única natureza. Eutiques torna-se docetista. A encarnação de Cristo é apenas aparente e seu corpo é pseudo-real. Eutiques é um monge de Constantinopla, muito austero e espiritualista, amigo de Crísafo, que influenciava na corte de Teodósio II. Foi marcado por uma mística que desprezava a corporeidade e a dimensão humana de Jesus de Nazaré. Para ele, ao se encarnar, o Filho de Deus transformou a humanidade de Jesus numa substância divina e eterna. Somente Maria é consubstancial com a humanidade, pois Jesus não tem natureza humana plena. No Sínodo de Constantinopla, em 448, o patriarca Flaviano o condena por heresia. As querelas entre concílios locais e sínodos foram agressivas e conturbadas. Finalmente, o Papa Leão Magno, de Roma, envia uma carta a Flaviano,
na qual professa que em Jesus havia duas naturezas, a natureza divina, consubstancial a Deus, e a natureza humana, consubstancial ao gênero humano. Ambas naturezas estão unidas no Verbo divino. Somente depois da morte de Teodósio II, em 450, que o Concílio de Calcedônia, no ano de 451, promulgou a Carta de Leão Magno como expressão da verdadeira profissão de fé. Eutiques professava que Jesus Cristo teve duas naturezas antes da encarnação e com a encarnação apenas a divindade, sem a humanidade. A Igreja cristã professa a verdadeira humanidade de Jesus Cristo em plenitude, sem negar a sua divindade, distintas e unidas numa única e mesma pessoa pela união hipostática, que significa a unidade de duas naturezas numa única pessoa. As controvérsias, misturadas à vida política, continuaram e o monofisismo se espalhou pela Etiópia, Armênia, Síria e mesmo em Constantinopla. Somente no século VI desaparece oficialmente. A tendência monofisista, na valorização extremista da divindade de Jesus Cristo, revela-se na mística, na espiritualidade e nas práticas pastorais até nossos dias. A tentação de negar a humanidade verdadeira de Jesus Cristo provoca uma vida cristã alienada e descomprometida com a história humana. A patrística nos mostra o caminho da harmonia para a mística de Jesus Cristo, superando o historicismo do Jesus arianista, sem descambar para o espiritualismo do Cristo eutiquista. Somos convidados a professar um Jesus Cristo verdadeiro, revelador da graça divina e comprometido com a humanidade. Nas narrativas da vida de Jesus, encontramos a presença constante de sua mãe Maria. Através da aceitação do convite divino, o Verbo se encarnou na humanidade. Esta profissão de fé fundamenta todos os diálogos ecumênicos cristãos. Maria é a mulher profética que o evangelista Lucas exalta em seu evangelho. É a arca da aliança que Mateus eleva na genealogia messiânica. É a mãe do Filho de Deus que Marcos engrandece e é a discípula de Jesus Cristo nos escritos de João. Mas a pergunta não desaparece para os cristãos. Qual a identidade de Maria de Nazaré? A maternidade de Maria foi central na discussão cristológica que reivindicava a humanidade plena do Verbo encarnado. Os docetistas defendiam que a corporeidade de Jesus era aparente e que Maria era a mãe de uma pessoa irreal. Nos séculos III e IV, passando por Niceia e por Éfeso, os padres da Igreja procuram aprofundar a relação de Maria com o seu Filho, divino e humano, integrado na vida trinitária. Os dogmas marianos não se valorizam em si mesmos, mas em relação com os dogmas cristológicos. Em qualquer afirmação dogmática, Maria foi sempre apresentada como uma criatura humana, portadora dos mais preciosos dons divinos, mediadora de todas as graças, sempre uma mulher, criatura preferida de Deus, mãe da Igreja e mãe da humanidade. Ela participa do plano de salvação por sua aliança com Deus, sua santidade e seu modelo de vida. Inácio de Antioquia destaca a verdadeira maternidade de Maria que gerou seu filho Jesus. Justino, na sua apologia da metade do século II, professa que em Maria se realiza a encarnação do Logos divino na natureza humana. Orígenes, no século III, destaca 3 pontos: a concepção humana de Jesus, a maternidade divina e a fidelidade plena a Deus. Os padres da Igreja manifestam nas mais variadas formas literárias que a participação de Maria no mistério da encarnação é a garantia da humanidade de Jesus Cristo. Esta humanidade do Filho de Deus assegura sua presença na história e sua identificação com a realidade humana.
Maria é o modelo do discipulado de Jesus Cristo. Recebe o mistério de Jesus Cristo, medita no seu coração e o pratica na vida cotidiana. As discussões mais severas sobre sua identidade ocorreram entre Cirilo de Alexandria e Nestório, no início do século V. Nestório tem formação teológica antioquena, que valoriza a tradição semita e destaca fortemente a dimensão histórica de Jesus. Sua origem é a Síria e teve como mestre Teodório de Mopsuestia. Foi patriarca em Constantinopla por indicação do imperador Constantino. Neste período, perseguiu hereges, judeus e cismáticos, sobretudo os novacianos, arianos e macedônios. Nestório nunca aceitou a maternidade divina de Maria. Para tanto, proclama a imutabilidade divina e a objetividade da natureza humana. Maria somente pode ser mãe do ser humano Jesus. Nestório contraria, deste modo, a teologia de Atanásio, que afirma que a revelação cristã professa que Jesus Cristo é totalmente humano e plenamente divino. Para Nestório, se o Cristo fosse uma única pessoa divina, diminuiria sua natureza humana. Assim, a imutabilidade de Deus impossibilita a união substancial. Sua antropologia determina que onde há pessoa, há natureza. Deste modo, Jesus Cristo tem duas naturezas e igualmente neles se concentram duas pessoas. Aceita professar que Maria é mãe do homem Jesus, ungido pela graça divina. Na sua afirmação, indica que Maria é Christotokos, que quer dizer mãe de Jesus, ungido pelo Espírito. Cirilo de Alexandria afirma que em Jesus Cristo há uma única pessoa, que é divina, com duas naturezas unidas, essencialmente, ou seja, hipostaticamente a divina e a humana. Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus. Quando a controvérsia é apreciada em Roma, o Papa Celestino I escreve 12 anátemas para que Cirilo corrigisse Nestório. Este responde com 12 contra-anátemas. Nestório acredita que Cristo tem duas naturezas e duas pessoas. Assim, o Verbo Divino não está unido a Maria de forma ontológica, mas apenas acidental. Maria é mãe de Jesus e não mãe de Deus. A união de Jesus Cristo com Maria pode ser de habitação, união de afeição, de operação e união de graça. Cirilo de Alexandria defende que Maria é mãe de Deus, uma vez que no Cristo existem duas naturezas unificadas numa mesma pessoa. A controvérsia se resolveu no Concílio de Éfeso, em 431. A imagem de Maria, mãe de Deus, substitui o culto popular que era prestado a Artemis, a deusa da fecundidade. Neste concílio foi professada a fé cristã. Jesus Cristo é uma única pessoa, a divina. Esta pessoa, por meio da união substancial, denominada hipostática, une a natureza humana e a divina. Em Jesus Cristo existe uma única pessoa, nascida de Maria, que é a pessoa do Verbo de Deus. Maria foi festivamente proclamada Mãe de Deus. A grande preocupação dos padres da Igreja é determinar a unicidade da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma única pessoa com natureza humana e divina, da qual Maria é verdadeiramente a mãe, por ação do Espírito Santo. No Concílio de Calcedônia, em 451, a cristologia toma sua forma definitiva. Em Jesus Cristo existem duas naturezas distintas e uma única pessoa unida de forma hipostática. A unidade da pessoa de Jesus Cristo proporciona uma visão integral do ser humano. Maria é a mulher agraciada por Deus, escolhida para ser a mãe de Deus, fazendo-se serva da humanidade para realizar o projeto divino na história. Por sua humildade, será chamada para sempre de mulher e mãe, bem-aventurada dentre todos os povos. A igreja primitiva soube dialogar com os povos e suas culturas que se convertiam à fé cristã.
Na diversidade dos patriarcados e das culturas, na pluralidade dos ritos litúrgicos e no mutirão de suas forças vivas, leigos e leigas, pastores e presbíteros, místicos e teólogos se identificavam na coerência de viver a fé com profundidade.